Caso da troca de etiquetas nas bagagens das brasileiras presas na Alemanha ainda repercute. O repórter David de Tarso atualiza o caso agora pra gente. David, boa noite. A mulher suspeita de fazer parte de uma organização criminosa envolvendo funcionários do Aeroporto Internacional de São Paulo foi solta. Qual os detalhes dessa decisão da Justiça, David? Bem-vindo. Exatamente, Lívia. Muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham a gente pela programação da Jovem Pan. A determinação partiu da 6ª Vara Federal de Guarulhos, da Grande São Paulo, determinando a soltura de Carolina Helena Penacchiotti, de 35 anos. Ela que, segundo as investigações da Polícia Federal, ela aliciava os funcionários do aeroporto para que fizessem a troca das etiquetas. A gente relembra que durante a operação da Polícia Federal, 7 funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos foram presos. Todo o caso só foi descoberto depois que 2 brasileiras, ao embarcar em um voo da Latam em direção à Alemanha, elas foram surpreendidas quando faziam uma escala em Frankfurt sob a acusação de tráfico de drogas. A Kátia Bahia e também a Giane Paolini, elas ficaram 37 dias presas na Alemanha. A gente mostrou esse caso aqui na Jovem Pan, em condições subhumanas. Até elas relataram que tinha fezes em uma das celas. Elas ficaram 2 dias sem conseguir conversar, já que foram presas separadamente. Depois só que elas tinham contato no pavilhão. E a vida delas se resumiu nesses 37 dias em comer e também orar para que tudo fosse esclarecido. E houve então esclarecimento por meio da investigação da Polícia Federal, por meio das imagens do Aeroporto Internacional de Guarulhos, nessa quadrilha especializada na troca de etiquetas de pessoas que embarcavam aqui no Brasil em direção à Alemanha e aí usava essa troca para transporte de drogas. Tanto o Ministério Público Federal como também a PF disseram que vão recorrer dessa decisão sobre a soltura da Carolina. Ela que, conforme as investigações, era responsável por aliciar esses funcionários, mas a defesa de Carolina Helena Penacchiotti, de 35 anos, diz que não há motivos para a prisão preventiva, já que não há acusação formal e que também ela não atrapalhará as investigações. Então, tudo isso ainda tem um desdobramento, mas 7 pessoas foram presas nessa operação da Polícia Federal. A viagem das brasileiras foi no dia 5 de março e todo o caso só foi descoberto pela Polícia Federal no começo de abril. Por isso que levou esse tempo todo, porque a Polícia Federal iniciou as investigações e só depois, por meio dessas imagens, houve então a conclusão de que esses funcionários estariam trocando as etiquetas das malas justamente para que houvesse o tráfico de drogas, Lívia. Pois é, esse caso absurdo chocou todo mundo e deixou muita gente preocupada, gente que faz viagens ao exterior. O quanto ficamos vulneráveis a situações como essas, né? Obrigada pelas informações, viu? David de Tarso, bom trabalho para você. Roberto Mota, chegando aqui no Jornal Jovem Pan desta sexta-feira para me fazer companhia e trazer um momento de opinião, de análise aqui para os fatos que a gente está trazendo para você, os fatos mais importantes das últimas horas. Mota, boa noite, bem-vindo. Vamos então começar analisando esse desdobramento desse caso das brasileiras que finalmente foram soltas, estavam presas na Alemanha, acusadas de tráfico internacional de drogas. Imagine só, falamos muito a respeito disso, mas a atualização de hoje é que uma das pessoas que foram presas com as investigações da Polícia Federal e que é acusada de aliciar esses funcionários do aeroporto de Guarulhos foi solta por determinação da Justiça de São Paulo, mas a indicação é que Polícia Federal, Ministério Público vão recorrer dessa decisão. É um caso grave que exige o máximo de atenção da Justiça e agilidade, né? Confira se seu áudio está aberto para mim, por gentileza, Mota. Não estou te ouvindo. Perdão, Lívia. Perfeito. Boa noite, Lívia. Boa noite, nossa audiência. Lívia, eu cantei essa pedra aqui, não sei se você vai lembrar, né? Me lembro. Eu disse que o problema dessa situação é que as pessoas responsáveis, quando fossem identificadas, nunca seriam punidas, porque essa é a regra no Brasil. E o que eu falei já começou a se tornar realidade, porque é a realidade, né? Os criminosos no Brasil têm cada vez mais chances de escapar de punição. Isso é resultado da alteração da nossa legislação penal, que vem sendo suavizada ao longo das últimas décadas. Isso é resultado também de uma mentalidade que contamina
todo o nosso sistema de justiça criminal, que pode ser resumida numa simples frase: o criminoso não tem culpa, ele é uma vítima da sociedade. Parece besteira, mas é essa ideia que está por trás de todas essas modificações. Então, depois de um crime grave como esse, a gente já descreveu aqui o drama dessas duas pessoas que ficaram presas em outro país, podia ter acontecido com qualquer um de nós, podia ter acontecido com nós e a nossa família. Imagine uma família, pai, mãe, filhos, numa situação como essa, mas os responsáveis não serão punidos.